Salve, amigos e amigas deste canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos novamente com o nosso queridíssimo camarada Tomás. Salve, salve, camaradas do Crítica Jurídica, tudo bem com vocês? E antes de começar esse vídeo, já deixando claro para vocês que ultimamente está bem difícil para a gente conseguir se reunir, os nossos horários não estão coincidindo, então está sendo complicado para a gente gravar. E a gente espera que isso não atrapalhe e, consequentemente, vocês não fiquem chateados por estar postando mais corte e por aí vai, né? Mas o principal motivo seria esse, tá bem? Hoje nós vamos falar das notícias relacionadas à política brasileira, principalmente falando de conjuntura e de como anda o governo Lula. E esperamos que vocês gostem da conversa, né? É isso, perfeito. Quer começar? Vamos que vamos. Acho que para começar a conversa, é importante a gente falar sobre o novo ensino médio, né? Que é um tema que a gente já trouxe aqui no canal. E a gente teve a suspensão hoje ou ontem. Hoje acho que se deu de fato a suspensão. Não sei se já saiu a portaria, mas era para sair. Do novo ensino médio, né? Que é um tema aí que deu muita repercussão, né? A gente sabe que é muito importante que a gente revogue esse novo ensino médio. Então, sim, a suspensão foi boa, né? Temos que ficar felizes com a notícia, mas a mobilização não pode parar. Cara, eu já estava achando que isso ia acabar passando assim sem o governo dar nenhuma bola, né? Então, como tu disse, essa suspensão é positiva, assim, a gente tem que ficar feliz, porque mostra que o movimento, a pressão política, quando acontece, ela realmente acaba sendo convertida em coisas boas, né? Perfeito. Essa movimentação, ela gera alguma coisa. E é bom ver que o governo notou que seria importante chamar todos esses que já estavam pedindo a revogação desse novo ensino médio, que é uma babaquice, né? Que é um ensino médio que visa alienar ainda mais o estudante, né? Que já não tem muitos acesso ao conhecimento e educação. E o governo teve essa decisão extremamente estratégica e inteligente de trazer todos esses para andarem junto com o governo, né? Se o governo sinaliza que vai, então, suspender agora, como de fato está sendo feito, a reforma do ensino médio e, quem sabe, caminhar aí para a revogação, que seria o mais interessante, tá certo? Mas a gente também tem que sempre lembrar que nesse assunto da educação tem grandíssimos grupos interessados nessa pauta. Perfeito. Tem grupos de educação aqui no Brasil, que nem, por exemplo, lá o da Fundação Lehman, que eles botam uma grana muito pesada, tá? E eles apostam muito na precarização da educação brasileira. E eles, em hipótese alguma, querem uma possível reversão ou até mesmo se a gente desenvolvesse algum plano de melhoramento para a educação pública, com mais escolas, com mais oportunidades, isso seria um choque para eles. De fato, Tá bem? fato. Então, provavelmente eles vão tentar aí fazer algum tipo de acordão, alguma coisa do tipo, para não tentar avançar, para fazer com que não avance também a revogação. A gente vai ter que ver aí como é que vai se dar esses próximos cenários, mas é muito importante o governo Lula demonstrar estar do nosso lado, né? E notar que a mobilização das pessoas teve um peso, né? Então, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi que quem é que ficou triste e boladão com essa situação da suspensão desse novo ensino médio? O senhor apresentador famoso Luciano Huck, né? Que é um dos atores que representam boa parte Perfeito. dessas oligarquias da educação brasileira. Ele foi lá e fez um tweetzinho lá reclamando e tudo mais. Inclusive o camarada Jones deu uma lapada nele, né? Muito merecida, porque o sujeito não é educador, ele não é professor, ele não é um estudante, ele não se propõe a porra nenhuma, né? Ele é só um apresentador que faz babaquice na TV, assim como o Danilo Gentili, qualquer um que é apresentador de TV, da Atena, como está nas polêmicas agora, qualquer um que seja apresentador de TV, isso são tudo uns babaca falastrão que não tem nenhum tipo de honra e moralidade para ser respeitado, tanto que por isso são poucos os que acabam dando políticos de
de grande nome, que fazem história, geralmente são só isso, são pessoas que vendem a boca para interesses falarem por meio dele. Tá bem? Então, Luciano Huck é isso. Ele foi lá e fez um monte de crítica, falando que isso devia ser acima de ideologias e blá blá blá, aquela historinha toda, né? Não tem ideologia, minha ideologia é o Brasil. E como eu postei um corte do camarada Ian aqui no canal também falando sobre isso, que é, né? Todo mundo tem ideologia, eu não tenho, porque eu sou brasileiro. Né? Então, eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu sou brasileiro. Foi essa mais ou menos o que o Luciano Huck aplicou no tweet dele, metendo tipo, isso devia estar acima de divergências ideológicas. Como se fosse assim, do interesse do Brasil passar essa desgraça dessa reforma do ensino médio. Para ter noção também, outro que foi contra a suspensão foi o senador Sérgio Moro, né? Publicamente veio o Boquinha de contra CD. a suspensão. O Boquinha de CD, olha, para mostrar mais uma vez como ele é um antipatriota, um anti-brasileiro, assim como toda a mídia canalha, inimiga do povo, que trouxe o Sérgio Moro de novo à baila e deu tanta atenção para ele nas últimas semanas, todos eles são extremamente anti-brasileiros, eles têm nojo de serem brasileiros, eles têm nojo de se constituírem como latino-americanos, né? Perfeito. E aí toda vez que podem dar opinião, que podem dar contribuição de alguma forma, porque são ouvidos, né? Infelizmente as pessoas dão ouvidos para esses desgraçados, aí o que eles falam? Sim, olha só, o ensino médio, que maravilha, deixar o estudante mais burro ainda, mais mecânico, para que ele só saiba apertar um parafuso e foda-se, que não saiba pensar, que não tenha nenhum tipo de pensamento crítico. Aí tá lá o Luciano Huck, tá lá o Boquinha de CD, ex-juiz, juiz suspeito, Sérgio Moro. Isso só prova todo dia, que esses sujeitos são extremamente anti-brasileiros e eles só estão ali porque são atores que venderam as suas bocas, venderam as suas participações como atores sociais para grandes interesses de grandes empresas, né? É isso. Que é isso que o Luciano Huck representa. Até comercial ele já fez para várias empresas e tudo mais. Enfim, já não queria ficar só nesse assunto, já me prolonguei. Quer trazer mais algum? Vamos falar sobre o Banco Central também? Pois é, vamos falar. O Lula perdeu a batalha no Banco Central. Não sei até que ponto essa batalha se dava assim de fato ou ficava só na retórica do Lula. Porque eu acredito que o governo Lula poderia ter esticado mais essa corda com o Banco Central e com o Roberto Campos Neto. Mas, infelizmente, ao que consta até o momento, ao que eu sei, o Lula e os principais integrantes, ou aqueles que eu mais deposito confiança, né, integrantes do governo, como a Gleisi Hoffmann e por aí vai, perderam essa batalha no campo da economia referente à taxa de juros, que ficou definida em 13,75%, correto? Correto. Então, perdemos nós também, né? Porque a taxa vai se manter, então, como a taxa de juros real mais alta do globo terrestre inteiro. Né? É muito complicado ter mantido essa taxa de juros, porque é o seguinte, eu já vim conversando com vocês falando sobre o desenho inicial, o esboço que a gente está vendo de uma crise de crédito. Isso não se dá só aqui no Brasil, isso se dá principalmente nos Estados Unidos da América e na Europa Ocidental, tá bem? Só que nós sabemos que o mercado brasileiro, ele é bem exposto a esses mercados, tá? Então, como a gente está vendo o caos se desenhando, na verdade, se desenhando não, nos Estados Unidos ele já passou do desenho, né? Então, esse caos vai vir para o Brasil, tá? E eu acho muito problemático a gente deixar a nossa economia completamente desaquecida com essa taxa de juros exorbitante, sendo que ela está necessitando de um aquecimento, tá? E sendo que a gente pode ter um problema de crise de crédito, tá?
Então, a nossa economia, nesse período, ela deveria ter mais oportunidades de ter dinheiro em circulação, de ter moeda circulando, de se manter mais aquecida, tá? Porque ela já vem de um desaquecimento. Então, se a gente conseguisse e fosse feita a baixa da taxa de juros, eu não tenho dúvida que a gente estaria marchando para um rumo melhor. Com certeza. Tá? Mas do jeito que tá, a gente pode muito bem, tá? E guardem minhas palavras, pessoal, porque se seguir esse caminho, é isso mesmo. Mas a gente pode muito bem tá caminhando para uma recessão. Como eu já tinha falado em vídeos anteriores, já faz até mais tempo que eu tô falando sobre o possível caminho da recessão econômica brasileira. Que é um caminho bem visível para a conjuntura econômica que a gente está. E aí vai ver se estão falando disso, vai ver se as mídias, canalhas, golpistas, inimigas do povo estão falando disso. Vai ver. Eles simplesmente não falam. Não falam. Né? E quando fala é que nem você no Huck, né? Questão de ideologia. Uhum. Daí a esquerda quer baixar e a direita não. E ficam justificando ainda como se fosse uma decisão acertada, uma decisão baseada solamente em la técnica. Só na técnica, para manter esse nível completamente abusivo, é nível de agiotagem, tá? Sobre a nossa economia. Isso é ridículo, pessoal. A gente tem uma taxa de juros dessas. Isso é anti-brasileiro. Isso é antipatriotismo. Então eu acho muito lamentável que o governo Lula simplesmente tratou como se não tivesse o que fazer nessa situação do Ministério da Economia. Acho que podia ter brigado mais, né? O Roberto Campos Neto, aos meus olhos, tá fazendo de tudo para a gente caminhar para uma recessão. Ele tá fazendo de tudo para o governo Lula perder popularidade, tá? E quem sabe dar um suspiro para o bolsonarismo, né? E para acordos de anistia melhor para os bolsonaristas. Para mim parece isso que o senhor Roberto Campos Neto está fazendo. E aí, como o Ministério da Economia está sob comando do senhor Fernando Haddad, que a gente sabe que é o maior tucano dentro dos petistas, eu fico muito receoso, pessoal. Eu fico muito receoso. E o Ministério do Planejamento também se encontra com a Simone Tebet, né? Uma latifundiária notória e conhecida do povo brasileiro. Temos um claro problema. Então, assim, se a gente não tiver alguém que puxe o freio de mão e dê um cavalinho de pau no Ministério da Economia, a gente literalmente está caminhando sem planejamento, tá? Escutando somente vozes da Faria Lima. Perfeito. E sempre nos baseando em ajuste fiscal e seguir superávit comercial. Perfeito. Tá? A gente vai estar sempre buscando isso, nunca abandonando o tripé macroeconômico, que é uma verdadeira ridiculice para o crescimento desse país. A gente nunca vai conseguir crescer em patamares decentes ou que seriam realmente patamares dignos do tamanho dessa nação com o tripézinho macroeconômico que é elaborado e que ninguém sinaliza para mudar qualquer que seja o desenho possível nesse tripé macroeconômico. Tá? Então, assim, também não vou entrar no mérito, mas a gente tem muitos problemas no Ministério da Defesa, né, que tem muito golpista lá dentro. Uhum. A gente tem problemas no Ministério da Educação. Tá? A gente tem problemas não tão graves quanto... O maior para mim é o Ministério da Economia. É o mais grave no momento e é o que mais precisa de atenção e de puxar o cavalinho de pau, porque senão o Lula vai perder muita popularidade, porque as pessoas confiam no voto no Lula para que ele mude o preço relativo das coisas, que baixe combustível, que baixe comida, que baixe cerveja, tá certo? Então se as pessoas não começam a sentir isso na ponta, se segue a mesma política econômica, nada muda,
Os empregos continuam os mesmos, desemprego alto, inflação relativamente moderada, né? O que vai acontecer? O Lula vai perder cada vez mais popularidade. As pessoas vão ficar pensando, porra, eu votei no Lula para ele me garantir mais condições, mais dignidade, aumento do salário mínimo, que eu consiga ter mais poder de compra, mas na verdade nada mudou entre ele e Bolsonaro. Os preços estão os mesmos, está tudo muito alto, está tudo muito difícil, não tem muitas oportunidades boas. Né? Esse é o grande perigo. Então, esse é o problema do Ministério da Economia. Mas, referente ao que eu queria falar outro problema é no Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. Tá? Porque teve o... Como é que é o nome do ministro agora? O senhor iluministro. Não vou lembrar o nome do ministro, mas aquele que falou que não seria interessante se o senhor Vladimir Putin viesse visitar a República Brasileira e que concordava com homologação lá do Tribunal Penal Internacional que queria a prisão do Putin, né? Então assim, se o Itamaraty tá na mão de canalhas desse porte, tá? Que não tem um pingo de patriotismo, que parecem cadelas do imperialismo americano, dos Yankee. Como é que a gente vai fortalecer o BRICS? Como é que a gente vai fortalecer as nossas relações com Índia, com China, com África? Porque eu quero entender mesmo, assim, o que é que um sujeitinho desses ganha dando essa abanada de rabo pro imperialismo norte-americano? O que ele ganha falando esse tipo de asneira contra os nossos aliados da Rússia? O que ele ganha? Eu não consigo compreender, tá? Como é que é aceitável depois da gente ter elegido com muita luta, muita força, um governo progressista, que eu sei que é de frente ampla, eu sei que essa é a principal arma do governo, mas eu acho completamente inaceitável, completamente antipatriotismo, cara, é anti-interesses do Estado brasileiro um sujeito fazer esse tipo de declaração. Que não seria legal pro Lavrov vir aqui visitar nós, que isso seria mal visto. Mal visto por quem, cara pálida? Pelos Yankee? Aqueles que o Lula foi e voltou sem um puto na mão, sem nenhum tipo de acordo? É esses caras que a gente tem que ficar babando? Os mesmos que não dão nada, só sacaneiam a gente, só fazem operação de guerra híbrida aqui dentro, são extremamente contrários à nossa defesa do patrimônio nacional e a gente ter qualquer tipo de soberania. Não, eles querem o continente inteiro da América Latina para eles. E aí o cara vem enfraquecer as relações que a gente tem. É a única solução que a gente tem, que é concentrar as nossas forças e poderes no BRICS. De fato. Tá? E no possível mundo multipolar que está surgindo dessa guerra lá na Ucrânia, né? E da conjuntura política que está se formando com o Xi Jinping indo visitar Vladimir Putin, as relações Rússia e China se aprofundando de um nível extremamente interessante. E aí a gente fica perdendo essas oportunidades históricas por causa de golpista que está ali disfarçado de progressista, de que está fazendo parte de um governo trabalhador. Então assim, eu acho muito errôneo o que está sendo feito no Itamaraty até o momento. Não tenho grandes elogios verdadeiramente ao Itamaraty e ao Ministério da Economia. Tá? Eu não vou ficar ressaltando e só destacando os pontos positivos do governo, que são inúmeros também. São inúmeros, a gente tem... Porra, se é para comparar Bolsonaro e Lula, é uma comparação que nem existe, né? É isso aí. É uma comparação que não existe. Tá? É a diferença entre um presidente que trabalha, entre um estadista de verdade, tá? E um palhaço
representante de interesses muito obscuros e muito estranhos ao da República Brasileira. É isso. Tá bem? Mas ainda assim, a gente tem que saber criticar, porque o Lula pediu isso, inclusive, que a gente critique o governo e que aponte aquilo que está errado. E o principal, tá? O principal e o que, se ele não der um cavalinho de pau, se ele não mudar, a gente vai caminhar para episódios obscuros aqui no Brasil, é o Ministério da Economia e o Ministério das Relações Exteriores. Ou também chamado de Relações Internacionais. Tá? Esses dois a gente precisa de cavalinhos de pau. Tá? O senhor Fernando Haddad está fazendo o papel de mercado. Eu não sei se isso é estratégica, porque não quero botar o currículo dele em questão, que eu sei que ele é um professor muito bom, ele é um professor que conhece bastante de marxismo, de teoria econômica, tudo bem, mas não sei se o papel que ele faz é justamente para disfarçar e para fazer com que os representantes das grandes instituições do mercado dancem com ele, mas de acordo com a música que ele quer tocar. Tá? Mas daí é supor que o Fernando Haddad é alguém extremamente inteligente politicamente, algo que eu suspeito que não seja. Tá? Então eu acredito que é mais fácil ele estar fazendo realmente o papel que o mercado acha interessante, porque ele acredita que ou a gente cumpre os ditames do mercado ou eles derrubam a gente. Eu acredito Né? nisso também. E aí é o senhor Fernando Haddad. Né? O que mais tinha para falar? Quer falar sobre a nova regra fiscal também, já embalando no Haddad? Bom, a gente teve a apresentação da nova regra fiscal. É uma regra fiscal que veio bem moderada, bem conservadora, tá? Mas que ainda assim, diferente do vídeo que eu vi do camarada Humberto, eu acho que é uma regra um tanto melhor que o teto de gastos, que era uma completa bizarrice econômica, uma verdadeira cloroquina, tá? É terraplanismo econômico aquilo, tá? Esse ajuste fiscal, por mais que seja um tanto complicado e que seja baseado em superávit, baseado em pouca efetivação dos gastos também, em pouca ampliação dos gastos, ainda assim é uma regra fiscal melhor, mais interessante do que o teto de gastos, tá? Perfeito. Mas ainda assim salientando, obviamente, que não é uma regra de gastos boa. Claro, claro. Tá? Não é uma regra que vai permitir muitos gastos, que vai permitir um crescimento do Brasil. Não. Claro que não, vai continuar amarrando o Brasil. Entendeu? É exatamente, Claro. vai continuar nas amarras. Tá certo? Então, a gente tem que pensar que se o senhor Reinaldo Azevedo, que é um jornalista que representa interesses, tá certo? Não se enganem com o tio Rei, ele mesmo falou, tá? Ele mesmo, e é um sujeito que foi já muito antipetista e tudo mais, você sabe, conhece o histórico dele, e ele falou que é um ajuste fiscal moderado, conservador e pró-mercados. E aí eu vou ter que concordar com o tio Rei, porque é isso mesmo. Mesmo que alguns petistas queiram pintar que não, é algo muito melhor. É a evolução do teto de gastos, nossa, ficou maravilhoso, agora o Brasil vai decolar. Não, não vai. Disso. Tá? Não vai. Então, assim, a gente tá, quantos minutos aí? 24 já. A gente está caminhando para 90 dias aí de governo Lula, 3 meses, né, de governo. E eu acho que eles fizeram inúmeros avanços, se a gente pega e compara com o Bolsonaro, Michel Temer, esse período de trevas, sem dúvida, né? É só comparar o nível dos ministros, né? O nível de brasilidade dos ministros, Com certeza. tá certo? Mas, para que a gente não caia de uma forma que ali em junho, tá? A gente caindo em junho, caindo em julho mais ou menos, e o governo esteja em baixa, tá? Com a popularidade despencando, eu penso que a ordem número 1 é dar um cavalinho de pau no Ministério da Economia. Eu sei o quanto isso é difícil, eu sei o quanto as pressões internas são importantes, mas é isso. A gente lutou para eleger esse governo para quê? Se não é para mudar as condições econômicas e é só para ficar fazendo discurso e retórica e cirandinha, aí não dá. Perfeito. Aí literalmente não dá, galera.
Então, o fundamental de um governo que se diz trabalhador é defender a pauta trabalhadora, tá? E a pauta trabalhadora é conseguir pagar o boleto, é conseguir ter dignidade na vida, é conseguir ter oportunidade, é chegar a algum lugar, é ter propósito na vida. Perfeito. É participar da construção do país. Então, se é para ser assim, que a gente tenha a coragem suficiente de assumir. Como é um governo de trabalhadores e para trabalhadores, a economia é de e para trabalhadores, e não para Faria Lima. Perfeito. Ainda mais tendo um governo agora progressista que permite também que a gente se mobilize nas ruas, né, e mostre para os representantes o que a gente quer, né? Exato, e onde a Polícia Federal já não é mais a Gestapo do Bolsonaro. Perfeito. Onde a gente tem liberdade para ir se manifestar. Tá certo? Os PM já não tem mais todo aquela armadura. Ó, não, o Jair tá no controle, eu posso bater em preto e pobre a dar com pau, que eu tô coberto. O presidente é isso, é bandido bom, bandido morto. Só que, além de ficar na retórica, pra gente conseguir mudar mais a conjuntura, a gente tem que, sim, contrastar com os interesses daqueles que representam a Faria Lima. De fato. A gente tem que sim delimitar uma linha clara entre nós e eles. O que eles defendem, o que eles querem para o país e o que eles estão conseguindo nesse nosso governo e o que nós defendemos. Tá bem? E aí, pensem bem. Se o caminho é seguir o neoliberalismo da Faria Lima, eu acho que todo e qualquer petista ou qualquer pessoa que se diz de esquerda sabe que caminho dá. Sabe até onde vai. Tá? Consegue entender o quanto isso é degradante para a própria nação, o quanto a gente só está retrocedendo. Perfeito. Né? E o quanto, bom, se a gente continuar seguindo com o Ministério da Economia essa política neoliberal Faria Lima, vocês podem ter certeza que quando estourar a crise de crédito, tá? E quando der início à pontada da recessão econômica aqui no Brasil, vai ter muito micro e pequeno empresário quebrando. Tá? E aí a culpa é de quem? E aí a culpa é de quem? Quem tá? derrete? E aí, aumentando os oligopólios, aumentando a concentração econômica e o poder econômico das grandes empresas, das grandes multinacionais, né, que não tem nada de brasileiras e dominam aqui as cadeias de produção, vamos fazer o quê? Né? Vamos reclamar com o quê? Tá certo? Tu tem mais alguma pauta que tu queria trazer? Que já deve estar. Acho que pelo tamanho do vídeo não é isso. Então é isso por hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima, se a gente conseguir se reunir. Ultimamente está difícil, mas é isso por hoje. Um beijo a todos e até a próxima. Abraço, pessoal!